Anteriormente, eu explorei o potente efeito anti-hipertensivo da linhaça como alimento em pacientes hipertensos. Este foi um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, onde adicionaram linhaça moída em bolos versus bolos de placebo sem linhaça e alcançaram uma queda extraordinária na hipertensão. Como você pode imaginar, a indústria da linhaça ficou muito feliz, elogiando as descobertas impressionantes, assim como eu fiquei. Afinal, a hipertensão é o maior e único fator de risco atribuído à mortalidade no planeta Terra. Claro que damos medicamentos às pessoas, muitos e muitos medicamentos, mas a maioria das pessoas não os toma. Cerca de 9 em cada 10 pessoas tomam menos de 80% dos seus medicamentos prescritos para a hipertensão, apenas 8%. E não é difícil entender o porquê. Os pacientes são convidados a seguir um regime inconveniente e potencialmente caro, que provavelmente terá um efeito prejudicial na sua qualidade de vida em termos de saúde, para tratar uma condição essencialmente assintomática. Então, podem se sentir pior ao invés de melhor devido aos efeitos colaterais. A resposta, então, é dar-lhes mais medicamentos para combater os efeitos dos primeiros medicamentos, como dar Viagra aos homens para combater a disfunção erétil causada pelos medicamentos da hipertensão. Que tal usar uma estratégia alimentar, especialmente se pudesse ser igualmente eficaz? E, de fato, a queda na pressão sanguínea obtida no estudo da linhaça foi superior à diminuição média observada com a dose padrão de medicamentos antihipertensivos. E as sementes de linhaça também são mais baratas do que um medicamento, e a maioria dos pacientes usam vários medicamentos e tem efeitos colaterais positivos, além dos seus efeitos antihipertensivos. Mas nem tudo é positivo. Ingerir colheres de sopa de linhaça moída por dia é muita fibra para as pessoas que têm vivido à base de cheeseburgers e milkshakes a vida inteira. E pode demorar um pouco para que as suas bactérias intestinais se ajustem à abundância de fibra. Então, as pessoas que partem de dietas pobres em fibra talvez devam ir devagar no início. Nem todos os estudos demonstraram efeitos significativos na redução da pressão arterial. Houve mais de uma dúzia de ensaios clínicos envolvendo mais de 1.000 participantes. Se juntarmos todos eles, em geral, há reduções significativas na pressão arterial sistólica e diastólica, os números superior e inferior, após a suplementação com vários produtos de linhaça. Nenhum foi tão expressivo quanto o ensaio clínico de 6 meses. Os ensaios clínicos mais longos tenderam a mostrar melhores resultados, e alguns deles usavam apenas óleo de linhaça ou algum tipo de extrato de linhaça. Mas o pensamento é que o todo é maior que a soma das suas partes. Cada um dos componentes de interesse na linhaça, os ômega 3, as lignanas que combatem o câncer, toda a fibra solúvel e proteínas vegetais, todos contribuem para a redução da pressão arterial. Ok, mas como? Por quê? Qual é o mecanismo? Alguns medicamentos comuns para pressão arterial, como Norvasc ou Procardia, funcionam reduzindo a capacidade do coração de se contrair ou diminuindo o ritmo do coração. Então, seria possível que a linhaça funcionasse assim também? Mas não. A linhaça alimentar reduz a pressão arterial sem comprometimento cardíaco, mas através de alterações nas oxilipinas plasmáticas. O que são oxilipinas? As oxilipinas são um grupo de metabólitos de ácidos graxos envolvidos na inflamação e, como resultado, têm sido implicadas em muitos processos pró-inflamatórios, incluindo doenças cardiovasculares e envelhecimento. As oxilipinas mais bem conhecidas em relação à doença cardiovascular são derivadas do ácido graxo ômega 6, de cadeia longa, conhecido como ácido araquidônico, encontrado pré-formado em produtos de origem animal, principalmente frangos e ovos, e pode ser produzido pelo corpo a partir de óleos não saudáveis ricos em ômega 6, como o óleo de semente de algodão. Porém, os níveis elevados de oxilipinas pró-inflamatórias em indivíduos mais velhos ficam normalizados pelo consumo de sementes de linhaça.
Então, pensamos que é assim que o consumo de linhaça reduz a pressão sanguínea em pacientes com hipertensão, inibindo a enzima que produz essas oxilipinas pró-inflamatórias. Irei poupá-los da sobrecarga de siglas, mas basicamente comer sementes de linhaça moída inibe a atividade da enzima que produz essas oxilipinas pró-inflamatórias, chamadas dióis de leucotoxina, o que, por sua vez, diminui a pressão arterial. Identificar os mecanismos moleculares aumenta a confiança na ação antihipertensiva da linhaça alimentar, mas isso não é tudo o que as oxilipinas fazem. As oxilipinas podem desempenhar um papel no processo de envelhecimento, mas podemos ser capazes de interromper beneficamente essas mudanças biológicas associadas à inflamação e envelhecimento com uma intervenção nutricional, como a semente de linhaça moída. Os adultos mais velhos, por volta dos 50 anos, apresentam níveis mais altos dessas oxilipinas derivadas do ácido araquidônico em comparação com adultos mais jovens, por volta dos 20 anos. Essas concentrações elevadas de oxilipinas pró-inflamatórias na faixa etária mais avançada podem ajudar a explicar os níveis mais altos de inflamação em indivíduos mais velhos versus mais jovens. À medida que envelhecemos, é mais provável que sejamos afetados por condições inflamatórias como a artrite. Portanto, essa elevação de oxilipinas pró-inflamatórias pode predispor os indivíduos a terem doenças crônicas. Mas e se você pegasse esses adultos mais velhos e lhes dessem bolos? Bolos com semente de linhaça moída. 4 semanas depois, os seus níveis caem para aqui, até os níveis de pessoas com 20 anos, demonstrando que uma estratégia terapêutica potencial para corrigir o perfil deletério da oxilipina pró-inflamatória é através de uma suplementação alimentar com sementes de linhaça. Para mais informações sobre as sementes de linhaça, assista ao vídeo anterior do Dr. Michael Greger, postado neste canal como A Semente de Linhaça e seus benefícios. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.